No último capítulo da regressão proposta por Sapolsky para compreender o comportamento humano, chegamos à evolução do comportamento, no 10º capítulo. Sapolsky explica como a evolução mudou traços comportamentais humanos, porém sem reducionismo tradicional exposto em muitas obras de divulgação científica. O autor explora os ricos debates em filosofia da biologia acerca do nível dos genes, grupos, indivíduos, vários níveis, e do modo, adaptacionismo ou gradualismo, em que a seleção natural atua para mostrar como a explicação evolutiva de certos traços comportamentais envolve complexidades muitas vezes pouco consideradas. Mais uma vez, Sapolsky ressalta que utilizar a evolução como categoria isolada ou agente causal bem definido para explicar um traço comportamental humano pode ser pouco proveitoso e uma linha limitada em termos metodológicos. Dessa forma, defende mais uma vez sua visão integradora dos vários elementos biológicos que subjazem a complexidade do nosso comportamento, afastando o reducionismo mais uma vez. Porém, reconhece a dificuldade desse tipo de abordagem. Ninguém disse que era fácil. Já na segunda parte do livro, Sapolsky aborda algumas implicações das explicações do que chama de biologia do nosso melhor e nosso pior. Sua análise aprofunda-se em tópicos relativos à moralidade humana, como o tribalismo, as dinâmicas de poder, as tensões entre razão e emoção, a capacidade de empatia e pensamento simbólico, nossas concepções de liberdade e justiça e a possibilidade de progresso moral. O autor reconhece suas limitações em relação aos debates filosóficos envolvidos em tais tópicos. No entanto, argumenta que é necessário entendermos melhor as implicações de sermos o tipo de animal que somos, com nossos limites de possibilidades que nos tornam capazes de grande sofisticação e atos valorosos, mas também de produzir sofrimento e violência em escalas inimagináveis. Por fim, apresenta seu questionamento das concepções tradicionais de liberdade que sustentam nossos sistemas filosóficos, legais e jurídicos. No 11º capítulo, Nós contra Eles, Sapolsky explora a força da demarcação entre diferentes grupos humanos. Uma série de marcadores arbitrários pode fundamentar formas de essencialismo em relações intergrupais, como a cor da pele, o conjunto de crenças ou ideologias, entre outras formas de demarcação. O autor descreve os elementos biológicos envolvidos na aproximação e no distanciamento entre seres humanos que fazem surgir sentimentos, reações e racionalizações que sustentam processos de desumanização e violência extrema tão presentes na história da espécie. Sugere que um dos principais meios para evitarmos os riscos da demarcação entre nós e eles é o raciocínio e a individualização e humanização das circunstâncias, limitando assim os efeitos de segregação do pensamento essencialista. As relações de poder, hierarquia, obediência e resistência são temas do 12º capítulo, utilizando paralelos com outros primatas e suas organizações sociais. Sapolsky explora a natureza e as variedades da hierarquia e a psicologia envolvida nos processos de obediência e conformidade. Retoma e discute os experimentos clássicos da psicologia social desenvolvidos por Solomon Asch, Stanley Milgram, Philip Zimbardo na segunda metade do século XX, abordando também a biologia subjacente a tais investigações, juntamente com algumas objeções. Por fim, mostra como os níveis socioeconômicos também tornaram-se marcadores de diferenças de poder, estatuto e hierarquização social na atualidade, a ponto de causar tensões e estresse nas relações entre os indivíduos. As discussões sobre a origem e o funcionamento da moralidade humana são o tema do 13º capítulo, com base nos recentes debates envolvendo filósofos morais, psicólogos e neurocientistas. Sapolsky questiona a primazia do raciocínio na tomada de decisões morais, partindo da hipótese do intuicionismo social defendida por Jonathan Haidt e algumas investigações sobre o nativismo moral. Discute também a distinção de Joshua Green entre intuição moral e pensamento moral, destacando como a moralização das circunstâncias também pode ser um gatilho para a agressividade e a violência. Porém, levanta algumas objeções a tais hipóteses, principalmente a ausência de reflexões acerca do papel do contexto das reações morais e a tentativa de manter uma separação clara entre processos emocionais e raciocínio. Na sequência, Sapolsky aborda a natureza da empatia no 14º capítulo, sentir, entender e aliviar a dor do outro, mostrando como elementos parecidos que envolvem pró-sociabilidade também podem ser encontrados em outros primatas e crianças muito pequenas.
Com o objetivo de fornecer uma compreensão mais qualificada do fenômeno, o autor faz distinções entre empatia, simpatia, compaixão e termos afins, explicando como componentes cognitivos e afetivos contribuem para estados empáticos, que podem motivar ou não atos compassivos. Muitas vezes, tais processos podem envolver somente quem nos é mais próximo, nos distanciando de outros a ponto de desumanizá-los. A capacidade para o pensamento simbólico e seus efeitos é o tema do 15º capítulo, Metáforas pelas quais matamos. Sapolsky oferece uma série de exemplos de sacrifícios humanos nos altares das abstrações, nas palavras do filósofo Isaiah Berlin, para mostrar como o gatilho para a agressividade e violência pode surgir a partir de construções simbólicas. Bandeiras, símbolos religiosos, partidos políticos, entre outros elementos, podem estimular moralizações e reações intensas em seres humanos, dada a nossa natureza. Temos percebido isso atualmente na política, né? A luta entre o bem e o mal, direita e esquerda, essa polarização política. 2 exemplos. O conflito entre Tutsis e Hutus em Ruanda, onde processos de desumanização e pseudo-especiação serviram de base para o assassinato de milhões de pessoas. A violência oferecida pela Alemanha nazista a judeus e outras minorias, sustentada por categorizações desumanizadoras, elevou a capacidade de produção de sofrimento a níveis pouco imaginados até então. Muitas vezes podemos confundir o literal com o metafórico, criando santificações ou aversões, oferecendo segregação, sofrimento e violências, sem se dar conta de que lidamos com símbolos. No capítulo mais estimulante em termos filosóficos, Sapolsky ataca as concepções tradicionais de liberdade e o sistema de justiça criminal, biologia, justiça criminal e, por que não, livre-arbítrio. Primeiramente, mostra que nossas tentativas institucionais de promoção da justiça têm por base uma compreensão limitada daquilo que somos, principalmente em relação às nossas tendências, vieses e limitações de racionalidade. Na sequência, mostra que as concepções tradicionais de livre-arbítrio também são limitadas quando investigamos a fundo a biologia do comportamento. Mas reconhece o desafio prático que é nos organizarmos em termos sociais e políticos sem expectativa de existência de liberdade. No entanto, Sapolsky mantém expectativas de que no futuro possamos considerar as informações e resultados oriundos das investigações científicas sobre os seres humanos nos tribunais, evitando erros e desenvolvendo um sistema mais adequado. No último capítulo, Guerra e Paz, Sapolsky pretende mostrar que houve progresso ao longo da história da nossa espécie, uma vez que muitos dos nossos piores comportamentos recuaram quando os melhores avançaram. Para isso, dialoga com o cientista cognitivo Steven Pinker sobre a diminuição nos níveis de violência nos últimos séculos, oferecendo algumas objeções, principalmente em relação ao fato de que muitos ainda vivem situações bem difíceis na atualidade. Também examina as possibilidades de ampliar essa melhoria através de práticas políticas e instituições. Um dos pontos principais para Sapolsky é reconhecer nossas limitações de liberdade e tendências cognitivas, principalmente em relação às dificuldades de nossa racionalidade. Mesmo que presos em nossa natureza, que não pode ser alterada, e imersos em nossas condições, o mundo em que vivemos é a prova de que mudanças podem ocorrer. Somos apenas o que a biologia faz de nós, será? Algumas objeções levantadas recentemente às tentativas de compreensão antropológica darwinista estimulam reflexões acerca do projeto desenvolvido por Sapolsky neste livro. O filósofo Thomas Nagel desenvolveu uma crítica explorando a dificuldade do programa evolucionista para explicar o conhecimento, a consciência e os valores humanos, uma limitação que tornaria a concepção materialista neodarwinista da natureza provavelmente falsa. Esse ataque defende que as ciências físicas podem apenas nos descrever como partes da ordem espaço-temporal objetiva, nossa estrutura e comportamento no espaço e no tempo, porém não podem descrever experiências subjetivas nem como o mundo surge para os seus diferentes pontos de vista particulares. Dessa forma, uma descrição puramente física dos processos neurofisiológicos que dão origem a uma experiência ou a um comportamento deixa de fora a essência subjetiva da experiência, sendo por isso um quadro incompleto da nossa condição. Já Raymond Tales critica a tendência contemporânea que denomina como biologismo, uma ênfase excessiva dada às características ditas naturais dos seres humanos. Tales não questiona a origem biológica do Homo sapiens como organismo, uma vez que a verdade da teoria da evolução está além de qualquer dúvida razoável. Porém, aponta problemas nos excessos das duas subdivisões que identifica na tendência ao biologismo, a darwinite e a neuromania.
Na primeira, o excesso é acreditar que, uma vez que a mente é um órgão que evoluiu de acordo com a hipótese darwinista, o comportamento e o pensamento serão determinados pelo histórico dos processos de seleção natural e pelo que foi adaptado há dezenas de milhares de anos para assegurar a manutenção dos ambientes ancestrais. Tal noção colide com o fato de seres humanos fazerem escolhas, conduzirem suas vidas e as regularem por narrativas compartilhadas e individuais, enquanto os outros animais meramente vivem. Já no caso da neuromania, o excesso está ligado à ideia errônea de que a mente é uma coleção de sinapses pré-determinadas que se ativam de certo modo e que nossas consciências, identidades, pensamentos e comportamentos são análogos a tais movimentos. Essa identificação exige mais explicações do que a simples correlação de imagens da atividade cerebral e conteúdo dos pensamentos. Além disso, as reproduções dos cenários e situações utilizadas nas investigações neurocientíficas são muito limitadas em relação ao mundo real. As respostas oferecidas pelos indivíduos em tais circunstâncias têm um valor limitado em relação às decisões que seriam tomadas na realidade. Os cenários hipotéticos apresentados são ricos e vivazes, porém implausíveis. Os impasses e dúvidas não são tratados com o mesmo pânico, indecisão, medo e angústia que os dilemas morais genuínos produzem. As decisões reais dependem da situação em particular, as escolhas éticas não são como bifurcações, onde há apenas poucas escolhas, estando ao invés conectadas a uma série de possibilidades. Por fim, numa terceira crítica, o filósofo Roger Scruton também não nega que os seres humanos são animais regidos pelas leis da biologia, mas defende que os seres humanos são também pessoas, agentes racionais, autoconscientes e livres, obedientes à razão e vinculados pela lei moral. Esse caráter de pessoa não seria algo extra a ser colocado sobrenaturalmente sobre os organismos, mas também não é algo redutivo à nossa biologia. Pelo contrário, a nossa natureza animal e a nossa personalidade são dois aspectos distintos e contrastantes de nós. Um ou outro entra em foco dependendo do tipo de perguntas que fazemos sobre nós mesmos. Assim, a ciência tem muito a dizer acerca do primeiro aspecto, mas não necessariamente acerca do outro. No entanto, Sapolsky não busca uma explicação total da condição humana, mas sim usar alguma informação sobre o nosso desenvolvimento que nos ajude a compreender as nossas capacidades e limitações, principalmente em relação aos processos cognitivos e afetivos humanos, o que pode informar nossas concepções de nós mesmos, afastando enganos e suposições infundadas. Dessa forma, Sapolsky vai além das explicações tradicionalmente oferecidas por programas de viés darwinista, que são limitadas justamente por tentar explicar os traços comportamentais humanos a partir de um único aspecto, que é o cérebro, os genes e a evolução. Reconhece o alcance limitado das descrições e investidas da biologia, principalmente em relação ao contexto em que estamos inseridos. Mas um retrato antropológico desprovido de fundamentos biológicos também não faria sentido, inclusive acerca do que pressupõem os críticos, uma capacidade de reconhecimento e valorização do humano, o modo como lidamos com a moralidade, os valores e a capacidade para alterarmos nossas rotinas comportamentais. Sapolsky mantém ressalvas metodológicas dessa natureza durante todo o livro. Primeiramente, busca esclarecer que é limitado explicar as tendências comportamentais humanas a partir de um único ponto de vista. Manchetes comuns e em divulgação científica indicam a descoberta do gene da infidelidade, mas tais tipos de análise são apressadas e reducionistas, pois não envolve variedade de circunstâncias em que os genes e os cérebros estão envolvidos, nem os seus desenvolvimentos e os diversos modos em que um determinado comportamento pode estar ligado à herança genética do indivíduo ou ao modo como o seu cérebro funciona. Desse modo, sua metodologia de recuo no tempo e no espaço em relação a um determinado comportamento busca evitar a redução apressada que pretensamente explica tendências comportamentais humanas. Uma segunda ressalva envolve o fato de praticamente todos os fatos científicos relativos ao comportamento humano referem-se à média do que está a ser estudado. Sempre existem variações, muitas vezes mais interessantes que o próprio fato. O exemplo seriam as explicações genéticas para a existência do altruísmo, que têm dificuldades em explicar como um pai mata um filho ou como um filho agride uma mãe. Tais comportamentos escapam aos comportamentos habituais das pessoas, mas podem acontecer. Por fim, Sapolsky destaca o papel do ambiente e do contexto para uma compreensão adequada do comportamento humano a partir da biologia. Os genes, por exemplo, têm efeitos diferentes em ambientes distintos. Um hormônio, por outro lado, pode nos fazer ser mais gentis ou grosseiros, dependendo dos valores a que fomos expostos.
Dessa forma, não evoluímos para ser egoístas ou altruístas, mas sim para agir de formas específicas, em situações específicas, sempre abertos a diversas possibilidades comportamentais. Em suas palavras, contexto, contexto, contexto. Este livro busca explicar como a natureza humana está conectada à condição humana, situação que torna pouco produtivo explicar tais instâncias em separado. Teorias sobre a natureza humana desenvolvidas a partir da concepção darwinista ou não precisam estar atentas ao ambiente em que os comportamentos são efetivados. Teorias sobre a condição humana, muitas vezes pautadas para a defesa de um tipo de determinismo ambiental, precisam estar atentas aos substratos biológicos que nos tornaram o tipo de animal que somos. Este livro é uma leitura fundamental para quem mantém interesses sobre antropologia. Atualizado em termos científicos, crítico de concepções reducionistas e infundadas, filosoficamente provocador e estimulante. Pode-se colocar algumas ressalvas ao nível de complexidade que Sapolsky às vezes atinge. Compreender a síntese de proteínas envolvida na ciência genética é um desafio. Porém, mostra o quão complexo se torna oferecer explicações biológicas para as aparentemente diferenciadas ações humanas. Sua crítica ao livre-arbítrio também pode receber críticas de visões filosoficamente mais refinadas. Porém, é uma tentativa interessante de ampliar o diálogo entre filosofia e ciência. Mesmo se seguirmos a análise de Wolff e de que Darwin nos estimula a compreender o humano como animal como os outros, ao acompanhar o processo de engenharia reversa que nos tornou o que somos, temos a sensação de fazer parte de um grande momento da vida no universo, um momento até mesmo especial. Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.